Olá, boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre definições e conceitos básicos da higiene do trabalho e espero que vocês gostem, curtem e aprendam. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, quando a gente fala da higiene do trabalho, a gente precisa lembrar que é uma tarefa de grande importância, por quê? Porque ela vai garantir a segurança e o controle dos riscos existentes nas empresas, né? Então, ela vai servir, né, para garantir que os riscos sejam minimizados ou eles sejam eliminados dos processos ali de trabalho que os funcionários vão ser submetidos. Além disso, ele é um instrumento de prevenção, instrumento esse fundamental na prevenção de riscos. Então, sempre quando a gente fala da higiene do trabalho, é importante entender que o início do controle dos riscos e dos danos, dos acidentes de trabalho que podem acontecer, ele começa com o controle, reconhecendo, né, quais são os riscos, e aí sendo plenamente convencido de que esses riscos existem. Então, é super importante a gente entender que, sim, qualquer atividade vai existir riscos. E aí, o importante é a gente entender qual é a natureza desse risco, quanto que ele pode trazer ou não de problema para uma empresa ou para o seu funcionário. Então, a gente pode definir a higiene ocupacional ou a higiene do trabalho de acordo com várias instituições, né? Mas segundo a Organização Internacional do Trabalho, a gente pode definir, né, a higiene industrial como a ciência e arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Mas a gente também poderia, né, definir a higiene industrial, higiene ocupacional ou higiene do trabalho, que são termos que a gente usa para definir o nome dessa disciplina. A gente poderia definir ela de acordo com diversas instituições, tá? Onde o ponto principal dessas definições é esse mesmo, que é a de identificar, antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais que podem gerar problemas, né, para o funcionário, para o colaborador e também para o meio ambiente ou para os recursos ambientais naturais. E aí, quando a gente fala da higiene industrial ou higiene ocupacional, a gente precisa, ela tem 4 subdivisões. Então, o que a gente faz, né? O que a gente avalia com a higiene industrial? O que a gente consegue enxergar? O que a gente consegue trabalhar com a higiene ocupacional? Então, a gente tem como identificar os riscos no ambiente de trabalho, então essa é uma divisão. Depois disso, identifiquei o risco, eu vou avaliar esse risco. Avaliei esse risco, eu vou executar tarefas para minimizar esses riscos e vou gerenciar os fatores de risco. Então, se tiver muito calor, o que pode acontecer? Mas, por exemplo, o calor é uma coisa que não depende da empresa, não depende do técnico de segurança do trabalho, não depende do engenheiro de segurança do trabalho, ele vai depender do clima. Mas, se caso esteja muito calor, o que eu vou fazer para minimizar problemas que podem gerar ou ocasionar na minha empresa, na empresa na qual eu sou técnico em segurança. Então, a higiene industrial, a higiene ocupacional, a gente vai trabalhar aí principalmente esses 4 riscos. Essas 4 divisões, tá? E aí, a partir disso, a gente tem a higiene industrial. Então, quando a gente, então, fala da higiene ocupacional ou higiene do trabalho, é importante a gente, como eu comentei na semana passada, que a gente tem, né, muitas vezes a higiene do trabalho e a segurança do trabalho, elas estão bastante juntas, elas andam bastante junto. Por quê? Porque, na verdade, a segurança do trabalho, ela vai englobar todas as etapas de prevenção e controle de risco, aonde a higiene ocupacional, ela é somente uma das partes envolvidas.
Já a higiene do trabalho, ela vai lidar com os riscos do ambiente de trabalho, avaliando propriamente esses riscos, e aí a gente consegue avaliar se esses riscos podem ou não gerar e dar origem a doenças ocupacionais. Então, a segurança do trabalho é o todo, né? E a higiene do trabalho é uma partezinha que a gente vai trabalhar para garantir, né, que os riscos sejam minimizados e que a gente não tenha aí doenças ocupacionais advindas do trabalho do colaborador. Então, quando a gente fala, né, da higiene do trabalho, é importante a gente definir alguns termos, tá? Então, higiene do trabalho. A gente define higiene do trabalho como um conjunto de medidas preventivas relacionadas ao ambiente do trabalho, visando a redução de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A higiene do trabalho consiste em combater as doenças ocupacionais. Então, o principal objetivo da higiene do trabalho é combater os acidentes e as doenças ocupacionais. A segurança do trabalho é um conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando a condição insegura do ambiente de trabalho, quer instruindo ou convencionando pessoas na implantação de práticas preventivas. Então, a segurança do trabalho já faz um trabalho maior, ele vai fazer treinamentos, vai identificar o porquê que aquela pessoa não consegue seguir as ordens que são dadas, para minimizar aí os problemas e os riscos e as doenças do trabalho. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou instituição, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, acidente de trabalho, o funcionário vai lá, precisa subir no andaime. A gente vai ter várias situações relacionadas à utilização de equipamentos de proteção individual, né? Mas pode acontecer um acidente? Pode acontecer, né? E aí ele cai do andaime sem o cinto de segurança, né? Sem os apetrechos dos equipamentos de segurança. O que vai acontecer? Se ele não tiver nada, dependendo da altura, ele pode morrer. Ele estava com cinto de segurança, mas daí ele escorregou e bateu o pé, quebrou o pé. O que vai acontecer? Ele vai ficar afastado ali das suas funções, né, do trabalho por alguns dias ou por algum tempo, e depois ele retorna, né, ao seu trabalho ali normalmente. Então, por isso que é bastante importante a gente ter esses cuidados. Por quê? Porque pode ocasionar morte. Professora, mas só quebrou um pé, 15 dias ele já tá bom. Mas e se ele perdesse o pé, né? E o que isso pode gerar para a empresa? Então, a gente tem que avaliar todos esses riscos, todas essas situações, para minimizar aí a possibilidade desses acidentes de trabalho. E aí, a gente tem também, dentro do acidente de trabalho, a gente pode ter doenças advindas do trabalho, que é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais ou específicas em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Então, uma pessoa que trabalha muito no computador, ele pode ter doença, né, ocasionada ali na mão, pode ter algum problema no ombro, mas é uma doença, né, que muitas vezes a gente não consegue eliminar ela depois. Então, eu preciso sempre trabalhar para que não aconteça nem a possibilidade de acontecer esse tipo de doença. Os principais conceitos, tá? Então, acidente é o evento não programado e nem planejado que resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outro tipo de perda, tá? Então, é aquilo que a gente não esperava que acontecesse. Incidente é o evento que tem o potencial de levar a um acidente. Então, eu dei o exemplo do que usa cinto, né, de segurança para subir em altura. O cinto estava aparentemente normal, a pessoa está usando normal, mas aconteceu um incidente que quebrou uma fivela, um exemplo. O que pode acontecer? Pode acontecer um acidente,
né? Então, um incidente foi quebrar aquela fivela. Risco, probabilidade de perigo, geralmente com ameaça física para o homem ou para o meio ambiente. Perigo é a fonte ou situação com potencial para provocar danos ao homem, à propriedade ou ao meio ambiente, ou também eu posso ocasionar um dano tanto para o homem como para o meio ambiente. Ou que deram a origem a um acidente, tá? Situação perigosa é toda situação em que a pessoa é exposta a um ou mais riscos ou fenômenos perigosos. Então, quando a gente fala de exposição, a gente está falando, ela é caracterizada, essa exposição, ela é caracterizada pela sua frequência e duração, tá? Então, a exposição a gente vai avaliar de acordo com a frequência e a duração. Situação perigosa, então um exemplo, a gente tem a situação de trabalho, né, o funcionário está trabalhando, a gente tem o funcionário e a gente tem o risco, né, e aí esse processo, dentro da situação do trabalho, que é uma situação perigosa, mas não necessariamente vai acontecer um acidente, nenhum dano, mas pode acontecer, tá? Dano é a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, prejuízo ao homem, a propriedade, meio ambiente ou a uma combinação destes, tá? Então, eu posso ser lesado, por exemplo, pegou fogo, né? Pegou fogo na minha empresa. O meu funcionário se queimou, o meio ambiente foi contaminado, né, com a poluição da queima, e, além disso, também queimou, houve um dano à minha propriedade, porque pegou fogo, tá? Então, é isso que seria o dano. Saúde já é o equilíbrio do bem-estar físico, mental e social do ser humano. Então, eu tenho que estar ali equilibrado, de forma equilibrada, a parte física, a parte mental e a parte social do ser humano, para garantir que ele tenha uma saúde plena. Prevenção é a ação de evitar ou diminuir os riscos através de um conjunto de medidas adotadas em todas as fases da vida das empresas. Então, como eu vou prevenir ou cuidar para que não aconteça um risco, para que não aconteça uma situação perigosa, para que não aconteça um dano, tá? Então, eu vou prevenir para não precisar depois remediar. Né? A gente tem até aquele aquele ditado que fala, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, isso é muito interessante na segurança do trabalho, precisa ser um mantra para a gente, sempre utilizar ele sempre pensar na prevenção, tá? Óbvio, aconteceu um acidente, a gente vai correr atrás, vai tentar equilibrar, vai levar para o hospital, enfim, mas a gente sempre tem que trabalhar com a prevenção dos riscos, avaliar anteriormente para que eu não tenha aí um problema, um dano para a saúde do meu colaborador ou para a minha própria empresa. Aí eu queria mostrar um videozinho para vocês, tá? Eu vou abrir ele no YouTube. Só um pouquinho. Perigo e risco são palavras usadas muitas vezes como sinônimos, mas têm significados bem diferentes. Por exemplo, uma tempestade com raios representa um perigo quando observada de um lugar seguro. Mas ficar exposto a ela em um campo aberto representa um risco. E quando o assunto é segurança, saber essa diferença é fundamental. O perigo está sempre relacionado à natureza do elemento em questão, ou seja, é algo intrínseco a ele, como o fogo, que sempre vai representar um perigo. Mas quando um perigo passa a representar também um risco, risco está relacionado à probabilidade de um acidente acontecer. Ele varia de acordo com a exposição ao perigo, ou seja, o quanto você interage com um perigo sem os cuidados necessários, como pular uma fogueira, por exemplo.
quando usada com sabedoria e precauções de segurança, uma fonte de perigo, como o fogo, pode se tornar um risco aceitável e ser até muito útil. O importante é saber identificar e calcular o risco de se expor ao perigo. Aí você decide se essa equação vale a pena, ou seja, se o risco é controlável. Outro bom exemplo é um lago, que apesar de parecer tranquilo, também representa um perigo, mas só representa um risco se você entrar nele e não souber nadar. Com os agrotóxicos também é assim. Como toda substância química, eles representam um perigo. No entanto, a exposição pode ser controlada e não representará um risco para a sua saúde. Precisa usar equipamentos de proteção, seguir as instruções da bula, seguir o receituário agronômico, respeitar o tempo mínimo entre aplicação e colheita. Por isso, é muito importante avaliar o risco para se determinar as formas de uso corretas e, assim, diminuir os riscos relacionados a essa exposição. E é por isso também que seguir corretamente as instruções é fundamental para diminuir os riscos e, assim, garantir a segurança de trabalhadores e consumidores. Quando se trata de perigo, precisamos determinar a exposição para que o risco seja controlado e considerado aceitável. Gente, então um videozinho bem rápido, tá? Depois vocês conseguem assistir ele só também. É só clicar nessa figura que vai transferir ele para do próprio vídeo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho e o risco. Então, quando a gente fala, né, do trabalho, o desenvolvimento tecnológico que a gente teve ao longo de todas essas décadas, de todos esses anos que a gente vem tendo diariamente, anualmente, ele propicia ao homem diversos benefícios e conforto. Mas esse progresso, né, esse desenvolvimento tecnológico, infelizmente tem exposto muitos trabalhadores a agentes nocivos, que muitas vezes, dependendo da forma com que eles são expostos, né, como colaborador é exposto àquele agente nocivo, pode gerar diversos tipos de doenças ocupacionais ou também desajustes no organismo decorrentes da condição de trabalho. Então, não adianta só, vamos melhorar as tecnologias, né, que é o que o engenheiro químico vai fazer, o engenheiro de alimentos vai fazer, o engenheiro mecânico, mecatrônico, enfim. Mas a gente precisa desenvolver, sim, o lado tecnológico, porém, pensar também nas consequências nocivas que podem trazer, né, aos problemas que podem ocasionar na vida do trabalhador. Então, eu preciso pensar o trabalho, qual é o trabalho, quais são os riscos, e o que esse desenvolvimento tecnológico vai melhorar ou piorar, né, na hora que eu implemento ele numa empresa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, vamos pensar em situações bem básicas. Antigamente, a maioria das pessoas trabalhavam mais braçal, mais de pé, andavam para lá e para cá, né? Hoje em dia, a gente já tem uma grande quantidade de pessoas que, devido ao uso do computador, do celular, fica muito tempo sentado e aí acaba tendo outros problemas, que não é ocasionado necessariamente pelo trabalho, mas somando toda uma situação de vida, acaba trazendo doenças como, por exemplo, má circulação, problemas no coração, enfim. Então, isso tudo, só que o computador, ele ajuda a nossa vida, né? Se a gente não tivesse computador, como que nós estaríamos fazendo com as nossas aulas nesse momento de pandemia? Então, a gente tem o lado bom, mas a gente tem o lado ruim. Só que eu preciso, como técnico em segurança, como engenheiro em segurança, pensar como que eu vou desenvolver novas tecnologias, mas garantir que o meu trabalhador não seja afetado. Então, isso é muito importante quando a gente pensa aí na história, no desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a higiene do trabalho. Então, quando a gente fala da higiene do trabalho, ela fala principalmente, né, ela tem como objetivo principal, fundamental, atuar nos ambientes de trabalho e em ambientes afetados por alguma coisa, né, afetados por algum problema, por algum erro, ou às vezes eles não são, mas por que eles não são? Porque eu tenho ali pessoas responsáveis, pessoas de boa índole,
e pessoas que conseguem garantir a qualidade ali do trabalho do colaborador. Então, a higiene do trabalho, além de atuar nesses ambientes de trabalho, ela aplica princípios administrativos, da engenharia, da medicina do trabalho, para o controle e prevenção das doenças ocupacionais. Então, ela vai avaliar. Então, vamos pensar. Princípios administrativos. Quanto tempo que ela foi exposta a um risco, qual que é a quantidade de pessoas expostas, o que eu posso fazer para minimizar. Engenharia, a pessoa ela trabalha de pé, mas ela poderia trabalhar sentada para ter uma postura melhor. Então, quais os equipamentos que eu vou desenvolver, altura, tamanho, forma, para garantir essa saúde para o meu trabalhador, tá? Então, isso tudo são situações que eu posso trabalhar e que a higiene do trabalho vai aplicar, né, para que haja garantia da qualidade de vida e da saúde do trabalhador. Além disso, um outro objetivo é detectar os agentes nocivos, quantificando sua intensidade. Então, tem risco químico. Qual que é quanto de riscos que se tem ali com relação ao risco químico? Qual é a concentração? E vai propor medidas de controle necessárias para garantir condições seguras para a realização das atividades ocupacionais. Então, o técnico em segurança do trabalho, ele vai detectar, né, os agentes nocivos, seja físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, enfim, vai quantificar essa intensidade ou a sua concentração, e aí vai propor medidas de controle necessárias para assegurar as condições seguras para a realização de atividades laborais. Então, é de suma importância, né, a higiene do trabalho, porque ela vai entender qual é o trabalho, como que ele pode ser feito, quanto tempo que ele pode ser feito. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com a cadeia de frio, normalmente na indústria de alimentos, elas trabalham, vamos supor, numa indústria de sorvetes, elas têm que fazer o acesso muito próximo, sempre, dos freezer, dos frigoríficos, e normalmente são temperaturas muito baixas. E aí, qual que é o tempo que ela pode ficar exposto naquela câmara fria? O que ela precisa utilizar para entrar naquela câmara fria? Então, tudo isso eu preciso pensar. Mas ela usou roupa, então ela está bem aquecida. Mas, gente, tem as outras partes que não tem como a gente proteger com roupa de frio, tá? Então, tudo isso vocês vão precisar avaliar, né, ao longo da disciplina, no final do curso, vocês vão conseguir entender e avaliar o que elas podem ou não fazer. Então, a higiene ocupacional atua como proteção ao trabalhador. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, os riscos ocupacionais, então aqui pode ser coisas que caem, né. Aí, o que o técnico em segurança do trabalho? Ele sugere medidas de higiene ocupacional. Então, aqui ele colocou uma sombrinha, um guarda-chuva, e o trabalhador. E aqui, o que eu faço? Eu protejo o meu trabalhador dos riscos ocupacionais. Então, pode ser uma chuva, pode ser água que cai, tá? Aqui é só um desenho para ilustrar um pouquinho o que vocês, como técnico de segurança do trabalho, vão poder fazer a partir da formação de vocês. E aí, eu tenho o ambiente de trabalho. Então, quando eu falo do ambiente de trabalho, eu estou falando do local que o colaborador realiza suas atividades, né? Então, quando um trabalhador realiza suas atividades em um ambiente insalubre, ele pode desenvolver alguma doença que vai ou não incapacitá-lo para o trabalho. Mas daí, o que é ambiente insalubre? É um ambiente que pode estar contaminado por agentes químicos, agentes biológicos e agentes físicos. Então, por exemplo, a gente tem, né, na situação do vídeo que eu passei para vocês ali da Syngenta, sobre os agrotóxicos. Por mais que é um ambiente aberto, dependendo da quantidade, da concentração e da forma com que eu estou aplicando, pode se tornar um ambiente insalubre pela contaminação de agentes químicos,
tá? Agentes biológicos. Eu tô com coronavírus e vou lá para o trabalho. Ali, naquele ambiente, eu posso contaminar as pessoas através do Covid, né? E agentes físicos, que pode ser a água, pode ser o calor, pode ser poeira, tá? Então, isso tudo vai depender aí de qual o ambiente que eu estou exposto, como que eu estou exposto, né? E então, o ambiente salubre são aqueles ambientes onde, né, vai ter contaminação por algo, tá? Que pode trazer algum problema para a saúde do meu colaborador. Aqui do lado direito, a gente tem um desenho, né? Isso dentro da indústria, gente, é muito real. Às vezes é chato usar aqueles abafadores, né? Eu sei disso, mas essa pessoa, esse trabalhador, ele pode perder parte da sua audição por estar trabalhando em locais muito barulhentos. Então, aqui ele fala, barulho? Que barulho? Não estou ouvindo nada. Então, provavelmente, ele já deve ter perdido um pouquinho da sua audição devido ao trabalho que ele está exposto, tá? Então, isso tudo pode gerar problemas aí para a saúde do trabalhador. E se o trabalhador for suspenso das suas atividades devido a trabalhar em um ambiente de insalubridade? O que a gente faz no caso? Então, por exemplo, quando o trabalhador ele é suspenso das suas atividades devido a um trabalho em ambiente salubre, ele pode ser afastado das suas atividades temporariamente ou para sempre, tá? Pode ser por um curto período, um período mais longo ou para sempre. E vai sempre depender do tipo e da gravidade da doença contraída. Então, ele foi uma gripe, ele vai ficar 4 dias em casa. Ele quebrou o pé, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ficar 3 meses. Então, sempre vai depender do tipo e da gravidade da doença, tá? E ele também vai, o que vai acontecer com esse trabalhador? Ele vai ser submetido ao tratamento e após a cura, ele retorna ao trabalho. Mas daí, a gente precisa pensar. Por quê? O trabalhador vai voltar para o mesmo ambiente onde contraiu a doença. E é provável que ele fique novamente doente ou se machuque de forma mais rápida e mais intensa do que na primeira vez. E muitas vezes pode se tornar totalmente incapacitado. E aí, o que a gente vai... por que isso acontece, né? Porque na grande maioria dos casos e na grande maioria das empresas, a gente só tem tratado a doença do trabalhador, o problema. E já gerou o problema no trabalhador lá, ele caiu, quebrou o pé, vamos lá e vamos corrigir, ele fica de gesso uns dias, depois ele volta a trabalhar. Mas eu não tratei a causa fundamental que é a exposição ao ambiente insalubre. Então, eu só remediei, mas eu não preveni. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que trabalhar, nesse caso, de forma preventiva. Então, nós vamos ter que tratar o ambiente de trabalho. Ele quebrou o pé. Por que ele quebrou o pé? É porque tem desnivelado lá o chão e estava quebrado um pedaço do chão, ele pisou, enroscou o pé, caiu e quebrou o pé. Então, o que eu tenho que fazer? Ir lá e corrigir isso. Algo que eu posso corrigir. Mas a gente também tem como trabalhar, então, por exemplo, igual essa foto. Pessoas que ficam muito no computador, escrevem muito, mas podem fazer o trabalho de ginástica laboral para evitar que os trabalhadores fiquem doentes, que é um problema também muito sério. Muitas vezes a gente não faz ali a ginástica laboral que nós somos submetidos, ou que nós somos ensinados a fazer, né, 2, 3 vezes na semana, vai sempre depender da empresa. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar de forma preventiva para evitar que os trabalhadores fiquem doentes. Então, vocês vão ter que ser o olhar que antecipa os problemas, tá? Então, essa é uma característica bem importante quando a gente fala do técnico em segurança do trabalho. E aí, né, para eu chegar nessa forma preventiva, para eu evitar avaliar o meu ambiente de trabalho, eu tenho algumas fases pela qual a higiene do trabalho vai trabalhar ou vai se dividir, né? São 4 etapas em que ela vai se dividir para
organizar e identificar os riscos e corrigir os riscos e controlar esses riscos. Então, a primeira fase é aquela que nós vamos antecipar os riscos, então a gente vai realizar a avaliação dos riscos potenciais e tomar medidas preventivas antes que qualquer processo industrial seja implementado ou modificado. Então, qual que é a minha atividade? Eu vou avaliar toda a minha atividade, vou avaliar quais são os riscos relacionados com essas atividades e vou antecipar os riscos. Ah, eu implementei algo novo, eu fiz uma modificação. Mesma coisa, eu vou reavaliar ali as minhas fases da higiene ocupacional e aí vou reaplicar e me antecipar os riscos, avaliar se não aumentou nenhum risco ou se diminuiu e assim por diante, tá? Depois que eu identifiquei, né, eu me antecipei aos riscos, eu vou reconhecer os riscos. Então, eu vou reconhecer os agentes ambientais que afetam a saúde do trabalhador. Então, quais são os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos que estão presentes no ambiente de trabalho daquele meu colaborador? Então, eu vou avaliar trabalho por trabalho, posto de trabalho por posto de trabalho, tá? Por quê? Porque às vezes o que eu faço, o João não faz, mas o que o João faz, eu não faço. Então, eu preciso identificar por posto de trabalho, tá? Não é pela empresa de forma geral, eu vou avaliar trabalho por trabalho. Além disso, ele vai conhecer e estudar as matérias-primas, os produtos, os serviços, métodos e procedimentos de rotina, processos, instalações e equipamentos. Eu preciso conhecer todo o meu layout da empresa, conhecer o meu layout de produção. Então, chega a matéria-prima aqui, essa matéria-prima vai para o armazenamento, essa vai para a limpeza, depois vai para o armazenamento, do armazenamento vai para não sei aonde fazer não sei o quê, e assim por diante. Então, eu tenho que conhecer todo o layout de produção da área em qual eu estou incumbida de trabalhar ou de realizar ali a análise ocupacional, da higiene ocupacional. Além disso, eu preciso planejar a abordagem a ser estudada no ambiente, através de seleção de métodos de coleta. Então, quais são os métodos que eu vou utilizar para coletar esses riscos, esses agentes físicos, químicos e biológicos, e avaliar e planejar os equipamentos que eu vou utilizar para avaliação. É um local que tem muito barulho, então qual equipamento que eu vou utilizar? É um local que tem problema de iluminação. Mas será que eu tenho lá o equipamento que eu vou medir para avaliar a iluminação, tá? Então, tudo isso vocês têm que planejar para poder estudar o ambiente que vocês vão avaliar. Depois disso, eu vou fazer a avaliação dos riscos, que são uma avaliação quantitativa ou qualitativa dos riscos ambientais. Então, quais são esses riscos, né? Vou sempre levar em conta os limites estabelecidos pela NR15, tá? Que é a norma regulamentadora 15, que vocês vão ouvir falar bastante dela. Então, quais são esses limites que a norma estabelece? E a partir daí, ver se eu estou dentro do padrão, dentro ou não, e tentar melhorar, minimizar, enfim. O limite de tolerância, né, que a gente fala, é a concentração ou a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente ambiental, que não causará danos à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mínimo, a gente pode falar da luz. Qual que é o mínimo de luz que eu posso ter para trabalhar, né, em determinada função? E qual é o máximo de luz que eu posso? Porque, gente, também muita luz pode gerar outros problemas, tá? A avaliação de risco, ela é um pouquinho diferente, porque ela ainda se divide em outras duas, né, em dois campos. Então, tem a higiene de campo, que vai estudar a situação higiênica do posto de trabalho, normalmente ali relacionada a contaminantes químicos e biológicos, tá? Vai detectar esses contaminantes. A partir daí, vai estudar e recomendar medidas de controle para reduzir a intensidade desses contaminantes ou a concentração dos agentes a níveis aceitáveis, de acordo com os limites estabelecidos pela NR15, tá? E, além disso, vai fazer a coleta de amostra
e a medição dos agentes físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos, tá? Então, a higiene ocupacional de campo, né, dentro da avaliação de risco, ela vai identificar, então, o que está de errado ali relacionado principalmente com os contaminantes, tá? Já a higiene analítica é o campo onde a gente vai estudar a parte química das amostras coletadas, tá? Aí a gente faz o cálculo e análise dos resultados e a interpretação dos dados e resultados levantados. E aí, a partir disso, eu vou tomar medidas relacionadas com os riscos para eu tentar minimizar os riscos ao qual esse meu trabalhador, esse colaborador, pode estar exposto. E quarta e última, não menos ou não mais importante, as 4 precisam trabalhar em conjunto e todas são, uma auxilia a outra, tá? Que é o controle dos riscos. Nessa fase, a gente vai precisar eliminar ou minimizar os riscos ocupacionais que a gente já antecipou, já reconheceu e avaliou no ambiente. E a partir daí eu vou ter medidas relacionadas desses riscos, né? Que eu vou tomar, atitudes que eu vou tomar para eliminar ou minimizar esses riscos. Então, dentro desses, eu tenho aí 4 medidas ocupacionais que eu vou tomar para minimizar esses riscos. O primeiro, então, tá? Começando pelo primeiro, eu vou ter as medidas relativas ao ambiente ou medidas coletivas. Aqui, eu penso de forma geral, a todo mundo que pode estar naquele local, tá? Então, eu vou tomar medidas de controle, tanto na fonte, então, ali no início, ou durante o processo, tá? Ao longo da trajetória ali, da produção, do processo em que eu estou avaliando, tá? Exemplos, né? Então, eu trabalho lá com um produto tóxico. Eu posso substituir esse produto por algo menos tóxico. Posso isolar isolamento das partes poluentes, onde tem poluição, ventilação do local com exaustor, tá? Então, tudo isso são medidas que eu posso tomar, tá? Tem várias outras, mas o que a gente pode tomar para minimizar ou eliminar os riscos do meu campo de trabalho, tá? E essa é a medida prioritária, é a principal que eu vou tomar, que eu vou cuidar, que eu vou avaliar. Então, essa é a principal. Então, tudo que eu posso fazer de acordo com essa medida, eu vou fazer neste momento. Depois disso, eu tenho as medidas administrativas, que vai compreender qual que é o limite de exposição que o funcionário, o colaborador, pode ter com aquilo. Então, eu vou avaliar e vou garantir que ele só tem até aquele limite. Vou garantir a utilização, né? Vou entregar equipamentos de proteção individual, tá? Para cada colaborador. Além disso, educação e treinamento. Isso eu preciso fazer o tempo todo, tá? E, além disso, exames médicos, que são aqueles que eu faço na admissão do meu funcionário, os meus exames periódicos, que normalmente é uma vez por mês, vai depender aí da natureza, e os meus exames demissionais, para garantir, né, que esses meus funcionários, que esses meus colaboradores estão em dia com a saúde. Depois, não menos importante, a gente tem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Só que a gente só vai utilizar a EPI quando a gente não conseguir fazer o controle coletivo ou administrativo, tá? Não é possível o controle coletivo, não é possível o controle administrativo, então, aí eu utilizo o EPI, tá? Eu estou implantando ainda as medidas coletivas. Aí eu utilizo os EPIs enquanto essas medidas estiverem sendo implantadas. E também para complementar a proteção adotada. Então,
eu já cuidei, eu já fiz a ventilação do local, já fiz o isolamento das partes poluentes, mas mesmo assim eu ainda tenho algum risco com relação à contaminação química. Eu posso passar para os meus funcionários aquelas máscaras que usa quando se trabalha com reagente químico, por exemplo, tá? E além disso, eu tenho os exames médicos que vão avaliar a eficácia das medidas adotadas, que foram adotadas anteriormente, e controlar a saúde do colaborador exposto aos agentes ambientais, tá? Então, quando a gente fala da higiene ocupacional, essa é a primeira parte introdutória, né, que a gente precisa entender um pouquinho, principalmente as 4 fases, tá? Então, a antecipação dos riscos, que é avaliar os riscos potenciais e tomar as medidas preventivas. Depois, reconhecer os agentes ambientais que podem afetar a saúde do trabalhador. Avaliar os riscos, né, de forma quantitativa e qualitativa. E eliminar ou minimizar os riscos ocupacionais. Então, tudo que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina é para garantir que essas 4 fases da higiene ocupacional sejam garantidas e sejam trabalhadas a fim de que o meu funcionário, né, tenha aí resultados e êxito com relação à sua saúde, que ele não tenha problemas com a sua saúde, que ele não tenha doenças provenientes do seu trabalho, tá? Então, a higiene ocupacional, ela é muito maior, né, do que a gente pensar, ela serve para limpar, ou ela serve para só para prevenir, né? Ela tem uma série de fatores, ela é principalmente para prevenir, mas para prevenção e uma prevenção contínua, tá, gente? Não é uma prevenção, eu preveni hoje, é só não subir no telhado. Tá, mas ele precisa subir no telhado. Então, o que a gente vai fazer para esse funcionário, esse colaborador poder subir no telhado, mas de forma correta, onde ele não tenha riscos, né? Então, um exemplo bem característico, né? Eu falei de subir no telhado, agora eu lembrei, aqui em casa tem uma casa na frente que está fazendo reforma, não sei, e hoje, no início da chuva, o rapaz em cima do telhado, sem os cintos de segurança, e aí ele poderia estar com o cinto de segurança, né? Mas começou a chover, gente, não se sobe no telhado com chuva, né? Só em último caso, por um caso de emergência, enfim, mas de forma geral não se sobe. Então, são cuidados e prevenções que a gente precisa ter, né? Que muitas vezes a pessoa sabe, mas continua fazendo. Então, o papel principal da higiene ocupacional é garantir, né, que o trabalhador não tenha problemas com a sua saúde devido ao seu labor. Espero que tenham gostado dessa aula. Vejo vocês em breve. Até mais.